Você sabe quantos eram os valentes de Davi? A palavra nos diz que Davi estava acompanhado de pelo menos 37 pessoas. Eles andavam juntos, eram seus consultores de guerra. Mas os 37 que acompanharam Davi, havia um grupo de 5. 3 eram os cabeças, Josebe, Eleazar e Samar. E 2, Abissai e Benaia, eles estavam tentando chegar lá. Esses homens, eles eram fiéis a Davi. Estavam sempre do lado dele. Eram amigos mais chegados do que um irmão. Eles deixaram seus nomes nas escrituras, porque foram até o fim. Eles estavam lá na consagração de Davi como rei de Israel. Aqueles que te acompanham nas lutas, ele também se deleitarão nos momentos de glória. Deus não se revela para aqueles que estão apenas de passagem. Deus busca continuadores da sua obra, pessoas que perseveram, pessoas que prossigam firmes para o alvo. Mesmo debaixo da mais forte provação e de dificuldades, nós somos mais do que vencedores. Não são as circunstâncias que nos tornam vencedores, mas o sangue de Cristo sobre cada um de nós. O que podemos aprender com os valentes de Davi? Deixa eu te mostrar alguns princípios que podem fazer a diferença em sua vida. Primeiro ponto: os valentes de Deus não se amedrontam diante do tamanho do inimigo. Josebe brandiu sua lança contra 800 homens e os feriu. Quem enfrenta 800 homens venceu o pior inimigo, venceu o medo de tentar. O valente é aquele que não desiste diante das circunstâncias. Josebe deveria ser um homem que não ouvia o conselho dos covardes. O seu coração era confiante. Olha esse ensinamento. Não escute o que as pessoas dizem de você. Escute o que Deus diz. Agindo Deus, quem impedirá? Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Devemos tentar pela fé, senão seremos eternos perdedores. Bom, eu não sei vocês, mas na velhice eu não quero me arrepender de nunca ter tentado. O lema do exército francês, um dos mais bem preparados do mundo, é o seguinte: se eu falhar, me engulam. Se eu cair, me levantem. Mas se eu desistir, me matem. Lá não há lugar para covardes. No reino de Deus não é diferente. Aqui não existe lugar para os que se escondem. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino. Segundo ponto: os valentes de Deus são movidos por uma imensa persistência. Enquanto os filhos de Israel se retiravam, Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, Deus operou grande livramento. Eleazar lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que a espada ficou-lhe presa na mão. Imagina a cãibra que deu na mão dele. Quantas vezes, nos momentos de luta, a primeira coisa que fazemos é largar a espada. Os valentes se apegam à espada e não a soltam de jeito nenhum. Acreditar no amanhã faz parte da fé. Faz parte do perseverar na vida cristã. À semelhança de Paulo, também podemos crer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Os valentes de Deus são fiéis até o fim. Na luta e nas batalhas da vida, eles sabem que Deus conhece os seus limites. Terceiro ponto: os valentes de Deus defendem aquilo que conquistaram. Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Samar defendeu uma plantação de lentilhas que os filisteus invadiam,
Enquanto todos fugiram, ele ficou. Nos momentos de desespero e de perdas, ninguém fica do teu lado. Absolutamente ninguém. Conquistamos terras para entregar de mão beijada a Satanás? Os valentes de Deus não são assim. O apóstolo Paulo era preso de Jesus Cristo, não do Império Romano. Ninguém detinha a sua obstinação. Nem cadeias, nem naufrágios, nem intrigas, nem traições. Ele estava voltado para o alvo, que era Cristo Jesus. Os valentes de Deus não se sentem ameaçados, não se sentem presos, não estão debaixo de nenhum regime imposto. Muitos se acovardam diante da obra de Deus, pelas pressões, pelo medo, mas os valentes de Deus se importam com a vida, por isso defende o seu terreno, o seu pedaço. O valente não tem medo de se arriscar. O corajoso é o medroso que acabou de orar. Quarto ponto. Os valentes de Deus fazem além das expectativas. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram e levaram a Davi. Belém estava sitiada pelos filisteus. E Davi sentiu um enorme desejo de beber da água daquele poço. Eles não precisavam ir. Ninguém os obrigou a ir. Ninguém pediu, mas eles se reuniram e foram pegar água para Davi. O medíocre faz o que lhe manda, mas o herói realiza os desejos do coração. Não existimos apenas para fazer o que Deus manda, mas para agradar o seu coração, sem que ele nos peça. O servo faz o que mandam, mas o filho agrada o coração do pai. O valente de Deus não está acomodado com uma vida dentro das normas. Busca sempre mais, cada dia mais. Tem pastores e obreiros que trocam o reino de Deus por um salário, ou trocam às vezes por fama ou reconhecimento, e se contentam em levar uma vida comum diante da congregação. Os valentes de Deus são eternos e insatisfeitos com a atual realidade de todo ser humano. São reformadores naturais. Quinto ponto. Os valentes de Deus não tomam para si a glória de Deus. Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. Para os valentes de Deus, as necessidades deles não são maiores que as necessidades do reino. Não podemos confundir o sucesso da causa que defendemos com a nossa vida. Quem manifesta a glória é Deus, e Ele não divide isso com ninguém. Não é só em alguns lugares que opera o Deus vivo, mas no coração de todo aquele que o busca. Sexto ponto. Os valentes de Deus fazem independentemente das recompensas. Também Abissai alçou sua lança contra 300 e os feriu. Também Benaia feriu 2 homens de Moabe, matou um leão no tempo de neve. Matou um egípcio, homem de grande estatura. Abissai e Benaia fizeram coisas dignas dos maiores valentes, mas não chegaram e não receberam mais por isso. Os valentes de Deus fazem as tarefas do reino sem se preocuparem com o tamanho das recompensas. Deus não procura pessoas que se preocupem por receber, mas aqueles que se preocupem em se doar. O nosso reconhecimento deve ser apenas em 2 lugares, no céu e no inferno. No céu devemos ser admirados pelos feitos, e no inferno conhecidos e temidos pelas obras. Abissai e Benaia fizeram proezas, mas não chegaram lá. Deus conhece o nosso lugar, e Ele é fiel e justo. Muitas pessoas fazem coisas para o reino apenas por recompensas, como reconhecimento, fama, renome e até dinheiro. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A igreja precisa desesperadamente de valentes de Deus.
Gigantes que não se dobrem a nenhum outro Deus, a nenhuma outra obra, a nenhum outro propósito, a nenhum outro desejo. O reino de Deus é constituído de lutadores com sede de vitória, com vontade de fazer o melhor, obstinados. Os grandes heróis da fé não são necessariamente homens e mulheres que apareceram no decorrer da história. O reino também é feito de pessoas anônimas, que o mundo não repara, mas Deus sabe quem eles são. Deus não nos chamou para sermos um sucesso, chamou-nos para sermos triunfantes. Deixa eu concluir essa mensagem. Os heróis da fé não são muitas vezes aqueles que estão em cima de um púlpito, em uma tribuna ou na televisão pregando, mas sim aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos campos missionários, nos lugares onde ninguém gostaria de estar. As tempestades fazem uma árvore forte. As provações e lutas fazem um cristão forte. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem possa te abençoar. No mais, a graça e paz de Cristo a todos.